Ficou combinado de eu começar tudo. Zoar. Fala pessoal, a graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês que nos acompanham. Estamos iniciando mais uma temporada do Vozes do Céu, e neste ano com um tema totalmente diferente daqueles que viemos acompanhando nas últimas 3 temporadas, né? Já fazem 5 anos da existência do Vozes do Céu, e é a primeira vez que vamos falar do humano, né? Testemunhos daquilo que Deus fez, a obra que Deus fez, não só nas nossas vidas, mas nas vidas dos nossos convidados. E você é o nosso convidado para estar aqui conosco hoje, escutando essa história, junto com meu amigo Nicolas Ariel, que está se fazendo presente. Nicolas, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite você aí de casa que nos assiste. É um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos de coisa boa, de coisa maravilhosa, né, que são os feitos do nosso Deus na vida de cada um que estará aqui contando o seu testemunho. E hoje nós temos o prazer de ter aqui como convidada a Lorena. Uma pessoa nada tímida, tá? Eu sou tímida. Seja muito bem-vinda, Lorena. Obrigada, boa noite. Fique à vontade. Vou tentar. Em casa. Conte cada detalhe que vier ao seu coração. Amém. Deixa Deus te usar. Lorena, boa noite. Que Deus Boa abençoe noite. essa missão. Obrigado pelo seu sim de estar aqui. Obrigada pelo convite. Quando eu rezava por esse tema, Deus colocava no meu coração que pessoas corajosas iriam estar aqui. Porque não é fácil e não é qualquer pessoa que tem coragem de expor o seu testemunho assim a todos, né? Então, quando eu te chamei, você falou que tem que ser contado, né? As obras. Então, vamos contar a obra do Senhor Jesus que um dia foi feita na sua vida. Então, peço para você se apresentar, para quem não te conhece, para quem está em casa, esperando talvez uma resposta de Deus nesse momento. Amém. Sou Lorena, sou cerimonialista, né? Trabalho com casamentos, festas de 15 anos. Sou católica desde que me entendo por gente, mãe de 2 filhos maravilhosos, casada. E eu confesso que eu gelei quando recebi o convite, porque quando você coloca a cara, né? Você dá a cara, meio que você tá falando, estou disposta a passar por provação. Então, falar sobre o testemunho, falar sobre o que eu passei, é uma abertura também para eu ser tentada ao sair daqui, né? Tipo, fulano parou de beber, ciclano parou de usar drogas, aí passa um tempo a pessoa tem recaída. Sim. Aí as pessoas falam, nossa, mas de nada valeu o testemunho, mas não é sobre isso. Uhum. Testemunhar não quer dizer que se você vencer uma batalha, as outras você também irá vencer todas, não, é altos e baixos. Mas eu acredito que quando você pega nas mãos de Deus, né, com a intercessão da Virgem Maria, as coisas fluem. Na minha vida, as coisas foram dessa forma. Mas você sempre teve o contato com Nossa Senhora? Nossa Senhora sempre teve uma importância muito grande na sua vida? Ou foi conhecendo ela conforme você foi caminhando? Eu acredito que ela me escolheu porque eu nasci no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Olha aí, que bênção. 12 de dezembro. A minha família é católica, porém não é praticante. Então, os meus pais me batizaram, matricularam em catequese, eu fiz toda a parte de catequese aqui na paróquia Santo Antônio. E aqui eu iniciei a minha caminhada, né? Sendo coordenadora de coroinha durante muito tempo. Fazia parte da Secretaria Rafael, que é o Ministério de Cura e Libertação. Eu fazia um trabalho voluntário à parte com dependente químico, então eu visitava bocas de fumo sem Meu autorização do PAC. Não façam isso. Não façam isso. Mas eu sentia a necessidade, porque na verdade, um dia minha mãe ela falou assim, Lorena, tem um menino que tá precisando de ouvir falar de Deus. Quem é? Ela só falou o nome e me passou o endereço. Eu comecei a escrever cartas. Aí nessas cartas eu falava de Deus, aluguei uma caixa postal no correio, aí eu usava o nome. Muita gente, assim, na Ocidental deve ter recebido essa carta, então vai descobrir quem era, né? Então eu usava o nome de Anjo Clara, de Assis, porque eu sou muito devota de Santa Clara. E nisso, eu comecei a evangelizar muita gente através de cartas, ligava, mas nunca me apresentava pessoalmente. E acabou que formou um grupo de mais de 15 pessoas, e a gente começou a escrever cartas anônimas para as pessoas, sabe, com nome, com vários nomes, Anjo Ariel, Anjo Celeste, e nisso foi desenvolvendo. E na época a paróquia ela fazia um trabalho com dependente, né?
Só que a gente queria mais, a gente queria visitar. Isso foi na época dos Solidários? Ou foi antes? Não, os Solidários eles faziam outro trabalho. Foi na época que o Frei Marcos era pároco. Eu lembro que até o Frei Marcos falou assim: olha, se você quiser ir nessa boca de fumo no seu nome, você vai, mas você não vai no nome da paróquia. Ele não trabalhava com dependente químico na época. Aí eu falei assim: eu vou. Aí eu fiquei muito chateada, eu continuei indo. Se a gente for parar para comparar, a primeira vez que eu visitei essa boca de fumo, existiam duas, que era da mesma dona. Aí da segunda, terceira visita, quarta visita, chegou um tempo que ninguém mais ia comprar. A gente chegava com violão, um terço, e a graça acontecia. E depois, com o tempo, o Frei Marcos se viu nisso, né? Evangelizando o dependente. Frei Marcos hoje é uma referência com os dependentes, né? Ele tem um amor, realmente... foi desse jeito. Eu não fazia ideia dessa história, então você influenciou o Frei Marcos. De uma certa forma, assim. Num renascer, ele veio me abraçar, me pedir perdão, beijar os meus pés, e os curiosos, né, olhando. Ele me perdoa, hoje eu amo o que eu faço. Então, assim, eu sempre tive essa tendência a gostar de evangelizar. Então, na igreja, desde nova, desde os 14, 16 anos, eu já fazia esse tipo de trabalho. Né? Já fazia esse tipo de trabalho. A evangelização tá contigo aí faz anos. Tá, e eu sou insistente. Hoje eu evangelizo também no meu trabalho, né? Com eventos. Então, a primeira coisa, antes de entregar um orçamento, eu já falo do poder de intercessão da Virgem Maria e do propósito de casamento. Aí tem cliente que fala assim, olha, se você continuar, o meu esposo ou meu noivo não vai querer fechar com você. Eu falei, não tô preocupada se ele vai querer fechar comigo, não. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Né? Eu preciso evangelizar. Sim. Se ele vai fechar, então assim, de 30, um não fecha. Então, os 29 tá valendo. Com certeza. E com tudo isso que vem acontecendo, né, no seu processo de evangelização, e você sempre chamada a estar à frente e levando a palavra de Deus aos outros, como é que se deu o início do seu testemunho? Como é que começa a Lorena no seu começo, a sua vida, né? Como é que ela foi se formando até chegar não sei se a gente pode falar até no seu momento mais triste, assim, mas algo que modificasse, assim, a Lorena do antes e o depois. Então, eu tinha um chamado para a vida religiosa, por mais que alguns achem que não, porque eu sou ligada nos 220, mas sempre tive um chamado a viver uma vida monástica, né, de contemplação, que seria na clausura no Mosteiro Beneditino. Então eu ia e vinha, porque a madre falou assim, não, eu preciso que você estude e tal, e a gente vai te preparando. Aí chegou o dia que eu tinha que abandonar mesmo tudo. E eu, por eu ser agitada, quando eu cheguei no Mosteiro Beneditino, aí eu pensei que eu ia ajudar a comunidade, aquela espiritualidade franciscana dentro de mim, né, levei as sandalinhas franciscanas. Aí a madre abriu a porta... Aí tinha um monte de monja do outro lado da clausura. Ela falou assim, seja bem-vinda à clausura. Aí eu, clausura. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Aí depois a madre, leva ela pra experimentar a roupa dela. Aí eu falei, Jesus amado, eu uso roupa curta demais ou saia longa demais. Meio termo na canela não dá. Aí depois a madre falou assim, agora leva ela pra cela, pra descansar. Eu falei... Tô presa. Aí quando eu cheguei naquela cela minúscula, né, cela de santo mesmo, porque pelo menos nesse mosteiro, não tinha nada de moderno, nada, era o básico do básico. Eu falei, misericórdia, onde é que eu tô, Senhor? Eu pensei que eu ia ajudar a comunidade. Aí eu comecei a fazer a experiência da vida monástica, inspirada por São Bento, e super me identifiquei. Só que chegou um momento que eu já não poderia mais voltar para casa, eu tinha que ficar. Só que começou a passar um mix na minha cabeça, né, do meu pai, que bebia muito, os meus irmãos eram novos, e só eu que era da igreja. Então eu achava que eu poderia resolver o problema da minha família. A sua família aceitava o seu chamado? Sim, eles aceitavam. Só que quando eu falei, mãe, eu preciso de mais um tempo. Aí minha mãe falou assim, você fez eu gastar dinheiro com o seu enxoval? A gente faz um enxoval, né? Só leva o necessário. Eu, não, então, tudo bem, eu vou. Aí depois ela repensou, ela, não, conversa então com a madre. Aí foi quando eu dei um passo para trás.
Eu falo hoje pros meus filhos, acho que quando tiver mais velho eu vou entrar no convento. E vocês se estabilizem logo. Olha. Eu tenho chamado, apesar de ser casada... E seu esposo acha o que disso? Então, pula essa parte. Aí, o que aconteceu? No que eu voltei, eu me senti assim muito frustrada, né? Mas mesmo assim, eu pensava que a minha família dependia de mim. Eu tinha que estar na minha casa. Aquela coisa aquele pensamento de largar pai, mãe, e que Deus iria cuidar, acho que sumiu da minha mente. Uhum. Beleza, dei continuidade aos trabalhos na igreja. Como eu falei, entrei para o Ministério de Cura e Libertação e fui crescendo. Aí eu já era consagrada a Nossa Senhora desde os 16 anos. E uma coisa que eu trabalhava muito em mim, na minha espiritualidade, era com relação à castidade. Então, aí eis a primeira brecha, né? Onde eu fui mais tentada. Nunca tive assim, namoros longos. Uhum. E praticamente o primeiro que eu tive foi bem desafiador. Quando eu iniciei o relacionamento com essa pessoa, aí eu lembro que alguns frades, amigos seminaristas me chamaram, fizeram uma rodinha, me colocaram no meio e falaram: tô sabendo que você tá se envolvendo com fulano. Falei, tô. Isso não vai te fazer bem. Aí eu, não. Eles falaram assim na lata? Foi. Aí eu falei, não, calma, a gente tá começando. Lorena, não vai dar certo. Você é diferente, você é pura, você é castra. Ele não vai querer viver a castidade com você. Não, relaxa, eu vou segurar. E o meu assunto com essa pessoa era essa. Olha, eu não tenho pretensão de perder o meu bem, a minha pérola preciosa, né? Que é a castidade. Ele, ó, se você vai te segurar ou não, não sei. Sei que eu tô aí. E eu fui tentando, até que, infelizmente, aconteceu o que estava previsto. E nisso, vendo a situação do casamento dos meus pais, eu comecei a ter uma dependência emocional com relação a essa pessoa. Então, se eu ia para a igreja, ele ia me buscar, aí ele falava, não tem necessidade de você estar na igreja, não tem necessidade de você estar participando de tantos encontros. Mas vocês se conheceram dentro da igreja? Dentro da igreja. E ele queria te tirar de dentro da igreja? De dentro da igreja. Ele estava vivendo uma fase cheia de conflitos, né? Aí eu falei assim, não, eu gosto, eu quero e eu vou dar continuidade. Foi assim que você me conheceu. Só que eu vendo os problemas dentro de casa, aí acabava que eu já não queria mais ficar dentro de casa, então ia sair com ele. E nisso começou uma coisa bem desenfreada que durou 9 meses. E um certo dia eu senti assim no coração, foi um relacionamento bem abusivo, né? Eu senti no coração Deus falando assim, vai acabar. Aí eu falei, Senhor, não faz uma coisa dessa, meus pais estão se separando e tudo, eu vou ficar sem ele e tal. Você tinha ele como um elo, então, como uma pessoa que te ligava ao mundo ali. Sim, porque o meu pai bebia muito, tinha muita briga dentro de casa, sabe? Era um inferno. Aí chegou um dia, aí eu liguei pra ele, né? E falei assim, eu preciso conversar com você. Ele, eu também. Aí eu, beleza. Aí agendei, aí eu falei assim, vamos conversar então, vamos nos encontrar na igreja da 312 Sul, na Nossa Senhora de Guadalupe. Aí eu já fui chorando. Aí nesse dia, num dia anterior, eu já me vi muito pensativa. Aí começou as crises de ansiedade. A mente processava tudo ao mesmo tempo. Separação dos pais, problema no relacionamento, enfim, problemas externos. Aí eu encontrei uma caixa de remédio. E lá tinha Polaramine. Polaramine é um antialérgico, né? Que o efeito dele, o efeito colateral é fazer dormir. Eu falei, eu não vou conseguir dormir, então eu vou tomar um antialérgico que vai fazer com que eu relaxe. Aí tomei 4 de uma vez. Não. Foi. Aí quantos anos você tinha mais ou menos nesse tempo? 20 anos, tinha acabado de completar os 20 anos. Aí eu peguei, no outro dia eu fui para esse encontro com ele, chorava desesperadamente. Aí fomos fazer um lanche. Aí ele falou bem assim, então, eu gosto de você tem muitos anos e tal. Só que eu tinha que fazer uma escolha entre a igreja, entre você, e naquela época eu tive que escolher a igreja. Só que o tempo passou, a gente se reencontrou
E aquele sentimento voltou. Só que agora eu não tô com estrutura emocional para dar continuidade a um relacionamento. Uhum. Então, até então, tudo bem. Aí, quando ele virou e falou bem assim, então, se você quisesse até hoje ter mantido a castidade, eu teria te ajudado. Ele jogou a responsabilidade da... Eu teria te ajudado e aceitado. Aí eu Entendi. respirei, eu falei, então, mas só isso que você tem pra me falar? Ele, só. Tudo bem, passar bem. Levantei, desci as escadas rolantes, a escada rolante, né? Tava num shopping. Aí saí. Falei mais nada, entrei no ônibus desesperada, chorando, já desci na paróquia, fui pra capela. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar sem ele? Comecei. Não, eu tinha projetado a minha felicidade nessa pessoa. Eu não tive nem conhecimento, assim, eu não consegui nem raciocinar o que ele disse com relação à E foi castidade. um período bem curto, né? Você falou 9 meses. 9 meses. Foi o suficiente pra você se entregar totalmente. Foi, eu acho que meio que eu usei ele como uma válvula de escape, né? Por conta dos problemas Uhum. da família. Mas você acha que... Perdão. Aham. Toda essa bagagem que você veio carregando, ela afetou, de certa forma, no passado tempo? Você fala a bagagem da responsabilidade com os pais, essas coisas? Não, é porque assim, você já chegou lá, quando você chega no... Você sai da sua casa, né? Você começa a ver os conflitos do seu pai. Você volta pra casa, na verdade, você começa a ver os conflitos do seu pai. E acaba que a sua bagagem ela vai ficando machucada, né? Vai. E aí, ele ali como uma válvula de escape, talvez fosse a única coisa que você via como soberania. Assim, então eu vou ser guiada por aqui. Era a única pessoa que poderia me dar suporte, que poderia me sair daquele mundo infernal e tudo. Eu pensava dessa forma. Não, e a prova dessa dependência é que você entregou pra ele o seu bem mais precioso, né? Que você sempre Foi. fala, que é o seu bem mais precioso. Ele era tão assim pra você que você... Mas, de certa forma, você, querendo ou não, ele tinha quantos anos, mais ou menos? Ele era 7 anos mais velho que eu. Então, querendo ou não, você, de certa forma, pelo que eu tô vendo, você foi manipulada, né? Porque na hora Totalmente. porque na hora de jogar a responsabilidade, ele jogar pra cima de... Porque eu tô Sim. colocando, assim, eu sou pai de uma menina, então eu tô colocando na minha cabeça a história e tentando entender como pra minha filha não chegar nesse tipo de eu saber alertar também quando a pessoa eu ver, né? Os sacerdotes tentaram te alertar. Pô, Lorena, não vai por esse caminho aí que não é o ideal pra você. Você é uma garota que busca sempre estar com Deus, que busca as coisas divinas. É porque quem fazia o papel de pai e mãe em questão espiritual, de direcionamento, eram os frades, os seminaristas. Uhum. Então, assim, eu tinha amizades da igreja, amizades da escola, mas a minha amizade profunda, o contato mesmo, eram com eles. Então, o que eles podiam, assim, de passar de instruções, de me orientar, de conversar sobre tudo, eles conversavam. Uhum. Só que por um momento você se vê cega, você idealiza um príncipe encantado, um cara lindo esteticamente, né? Aí você fala, caramba, o príncipe, desde quando eu tinha meus 15 anos, eu com 19, ele aparece pra mim, e de repente, foi igual ele falou assim, você quer namorar comigo? Aí eu, oxe, tá doido? Do nada? Aí ele, você tem 5 minutos, 10 minutos pra pensar, eu, uai. Assim? Tipo, já tinha transformado em amizade. Hoje, espiritualmente falando, era o Satanás me seduzindo e eu não percebia. O príncipe encantado virou o sapo depois. Virou Satanás. É porque hoje em dia você vê muitas meninas dependentes emocionalmente de homens. E homens também de mulheres. Muito jovens e acontece isso mesmo. Eu vejo no sábado... A gente tá gravando em janeiro, tá, pessoal? No sábado, a gente tava com um casal aqui e eles falavam exatamente assim, porque há 3, 4 anos atrás eu era muito jovem, então as pessoas me influenciavam a estar na narguilé, a estar nas bebidas. Sim. E hoje a maioria dos jovens são tudo influenciados um pelo outro. Sim. Porque eu acredito que se tiver um que fale assim, hoje eu vou fazer diferente, eu vou pra igreja. Eu acredito que outro vai porque falta isso, falta um carregar o outro pra saber onde que vai. É muito fácil influenciar um jovem. É você colocar uma dancinha na frente da tela do celular deles que eles vão contigo. Aí você imagina esse cenário, né? De uma família caótica, um lar
que você não se sente seguro, não se sente protegido, porque de acordo com o que você relatou é o que eu imagino, né? E aí você encontra uma pessoa que ali te promete mundos e fundos, te amar, te cuidar, e aí o jovem acaba... Eu pensei que eu ia conseguir viver um namoro cristão. A pessoa tava você literalmente da com os igreja, pés ele no da inferno. igreja. Meu Deus. E assim, Aí nisso começou, né? Eu comecei a pensar, eu falei, o que vai ser de mim agora? Aí eu conversei com a minha mãe, né, e tal, a minha mãe, não, eu ligo pra ele, eu não, mas as coisas não funcionam assim não, e tal, enfim. O tempo foi passando e essa pessoa voltou a me procurar. Aí eu virei escrava sexual dele. Eu fazia psicologia na época. Você é formado em psicologia? Não, infelizmente não. Eu fazia psicologia na época, na Unip, e ele toda sexta-feira ele ia me buscar. Toda sexta-feira. Aí chegou um dia que eu falei assim, um dia eu vou conseguir dizer não, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Só que foi passando 1 mês, 2 meses. Aí nisso eu tentei voltar com aquela vida espiritual, muito difícil porque eu me sentia muito impura. Eu não, na verdade, Deus já tinha me perdoado, só que eu não me perdoava, né? Aí um dia eu marquei com ele na sexta-feira, aí deu 8 horas da manhã, liguei lá da faculdade. Oi, tudo bem? Oi. Então, tô ligando pra falar que você não precisa vir me buscar na faculdade. Eu não vou mais pra sua casa. Não, como assim? Vamos conversar. Eu te disse que um dia eu ia ter coragem de dizer não e eu vou dizer não. Aí pronto, me libertei, entre aspas, né? Me libertei. Isso daí já era um processo de quanto tempo já? Já tinha passado quanto tempo desde o início do namoro? Não. Uns 2 anos? Não, no mesmo ano, assim, tinha 4 meses que toda sexta-feira ele me buscava, só servia pra ser usada na sexta-feira. Aí, enfim, aí começaram a entrar outras coisas, faculdade, eu nunca fui de beber, aí bebida, e assim foi bagunçando tudo. Eu fui perdendo um pouquinho da minha espiritualidade, fui deixando de frequentar as missas dominicais, eu era de missa semanal, dos 14 aos 16, 17 anos. E eu fui perdendo isso tudo. E quando eu me vi tipo num vazio. Ali eu comecei a ficar meio que depressiva, né? Aí o tempo passou, 1 ano depois eu comecei a me relacionar com uma pessoa, também foi bem complicada. Ele era um ex-dependente, mas a gente tentou viver a questão do namoro santo. Só que quando eu olhava a fragilidade dele, tentando lidar com os conflitos dele interno, e eu com os meus problemas dentro de casa ainda, aí eu comecei a adoecer mais ainda, porque na minha vida nada tinha sido resolvido. Então não se falava de ansiedade, não se falava de síndrome do pânico, não falava de depressão, nada. Nada, eu só fui carregando pessoas e uma bagagem grande. Aí até que um dia eu trabalhava no TJ, né? Eu prestava serviço para uma empresa terceirizada, o meu chefe falou assim, pega um café pra gente lá na Copa. Aí eu, tá bom. E eu já tava num sistema, assim, de uma tristeza muito profunda angústia, dentro de mim. Só que eu não sabia o que era. No que eu tô subindo as escadas, aí nesse dia eu tava bem angustiada, me deu um apagão, aí eu escorreguei e a garrafa de café quebrou. Aí iniciei um processo de síndrome do pânico. Uma garrafa de café. Aí fui correndo pra Copa. Eu falei, Terezinha, desculpa, não sei o que me deu e tudo. Ela, olha, tudo bem, eu vou te dar outra garrafa, mas isso não pode acontecer. Eu era terceirizada, né? Isso não pode acontecer. Quando ela falou assim, isso não pode acontecer, acionou alguma chavinha na minha mente. Pronto, aí eu comecei a sentir medo de tudo, pânico de tudo. Aí quando eu cheguei na sala, meu chefe falou, mudou a garrafa? Aí eu não contei pra ele que eu tinha quebrado. Coisa pequena, é coisa pequena mesmo que faz acionar gatilhos. 1 semana depois, eu nesse processo de angústia, fui buscar a garrafa de café na Copa. Me deu esse apagão novamente e eu quebrei a segunda garrafa. Aí pronto, aí foi o fim. Eu entrei num surto. Aí fiquei lá na Copa, não queria sair da Copa, ligaram para um dos meus chefes, no caso uma chefe, a Alceni.
E ela foi, conversou comigo, ela, calma, foi só uma garrafa de café. E eu, não é uma simples garrafa de café. Então eu criei um problema muito grande. Aí eu desenvolvi a síndrome do pânico, que depois começou a me afetar no meio social. Então, ou seja, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de responder o WhatsApp, porque o excesso de mensagens me causa pânico. Então, depois incomoda, né? eu vou explicar mais ou menos como é que O Frei funciona. Cristiano também, tá? Então, assim, aí eu entrei num buraco sem fim. Nesse mesmo dia, o motorista, o meu chefe pediu para que o motorista me levasse para casa. Aí ele me levou. Aí no dia seguinte voltei, aí uma das funcionárias me chamou para conversar, ela começou a falar: olha, eu tenho percebido você muito diferente, muito triste, você quer conversar? E ela era uma depressiva, então um depressivo meio que entende outro. E conversando, ela falou assim: o que você acha de você procurar um psicólogo? Aí eu falei: não sei nem para onde vai, assim. Ela: não, vou tentar. Aí começou. Aí eu comecei a fazer as terapias. Aí foi vendo que o nível de ansiedade, pânico, tristeza começou a aumentar e me encaminharam pro psiquiatra. Aí eu comecei a tomar os medicamentos. Só que como eu nunca dei satisfação assim para os meus pais, quando eu falo satisfação assim, eu nunca cheguei e falei assim: pai, eu tô triste. Pai, eu nunca tive essa liberdade, porque eu achava que a minha família não tinha condições de absorver isso. Porque já absorvia os problemas de casa. E eu não Mas o contei. seu convívio, a sua relação com seu pai era tranquila? Sim, era tranquila, mas só que é complicado você lidar com pessoas que bebem tudo, e era briga, era muita agressão na madrugada, entendeu? Então, você pensa assim: caramba, minha mãe já tem uma vida assim, meu pai já tem uma vida assim, pra que eu vou levar esse problema? Que hoje, nos dias de hoje, o adolescente ele se isola, se mutila, ele externa dessa forma. Na minha época, não existia esse mutilar, né? Eu não sentia esse desejo. Só que eu comecei a fazer um acompanhamento psiquiátrico sozinha, só eu e eu. Meu Deus do céu. Aí algumas pessoas, 2 pessoas do meu trabalho, elas sabiam, porque quando eu estava em crise, aí eu falava, então elas entendiam, né? E isso foi se estendendo, então esse processo de depressão durou mais de 20 anos. E depois de muitos anos que os meus pais ficaram cientes. Eu comecei a emagrecer muito. Na verdade, a minha genética é de ser mais gordinha. Então, eu cheguei aos 45 quilos. Então, imagina, hoje eu peso 66. Eu com 45 quilos. Eu tava bem cavernosa, né? Só que eu me achava linda, eu não via defeito. Quanto mais magra, eu queria, não tinha problemas como bulimia, essas coisas, mas o excesso, a dosagem foi aumentando, chegou a um ponto que ela me fazia emagrecer assim. Você não tinha apetite para comer? Não, nenhum. E nisso eu fui levando. Fui tentando buscar, né, as coisas do alto, né, fui tentar buscar uma espiritualidade, mas eu já não conseguia mais. Por quê? Porque todos os espaços, todas as brechas eu já tinha preenchido com coisas fúteis, né, assim, com coisas que não me ajudavam. Bebida, sexualidade, excesso de vaidade, né? E chegou um tempo que eu já não sustentava mais. O que eu comecei a falar? Esses medicamentos, eles não resolvem a minha vida. Eu preciso de algo para eu fugir da realidade. Então, aí, não façam isso. Mas aí eu conseguia remédios à parte. Então, além de tomar a dosagem do psiquiatra, eu me medicava com outros remédios. Então, eu passava boa parte do tempo dormindo. Eu me dopava, eu chegava ao trabalho, tomava banho, tomava comprimido e dormia. Eu só vivia para dormir. Aí nisso me gerou uma dependência de remédios, tirando os que o psiquiatra passava, né? Então você já tinha ali uma necessidade de sair da realidade, na verdade, né? Sim. É porque assim, quem sofre de depressão geralmente não quer estar presente em nada ou quer dormir e nunca mais acordar, né? Sim, era essa sensação. Tem essa vontade, né? Assim, no início, em nenhum momento passou a palavra assim, suicídio, né? Eu só não queria estar perto das pessoas, eu só não queria ficar acordada para não ter que pensar. Porque eu pensar era uma tortura, porque eu pensava em tudo ao mesmo tempo. E como você é muito proativa, né? Você falou no começo, a sua cabeça não para em nenhum momento, né? Ela não para, então eu pensava em tudo que você pudesse imaginar, eu pensava.
Só que aí chegou um tempo que, quando você está em crise, a dor, assim, de um depressivo, é difícil da gente explicar. Sabe quando você sente uma cólica, uma dor renal, uma dor no braço? É uma dor que incomoda. Sim. Você toma um remédio. Uhum. Só que a dor da alma não tem remédio para aquilo. Ou tem. Né? Quando você olha, aí você toma, o que vai acontecer? Você vai tomar um ansiolítico, ele vai amenizar, mas você vai continuar enxergando o problema, só que você vai ficar anestesiado, vai ficar retardado. Eu consumi tanto Rivotril na vida que eu comecei a ter amnésia. O uso abusivo de Rivotril causa amnésia. Muito, muito Rivotril, assim. Sabe? Muito. A boca começava a ficar seca. Eu precisava de remédios. Entendeu? Então, assim, eu pensava, eu falei, meu Deus. E naquela época não se falava também, não tinha muito episódio de suicídio, de mutilação, né? Eu não tô falando que... É porque, às vezes, quando alguém vê um se mutilando, aí acha que, será que se eu me mutilar também isso vai aliviar a dor? Mas não vai. É porque é uma dor tão forte, que a pessoa tenta achar o que é que tá doendo. Você não consegue, é algo assim imensurável. Tem dia que é uma dor que você não tem nem lágrimas, você só perde as esperanças. Lorena, tem cura para depressão? Não tem cura para depressão, porque o melhor eu pioro. Aí foi quando o tempo foi passando, eu me envolvi, comecei a namorar com uma pessoa, que aí ele também era um depressivo. Na verdade, o relacionamento começou talvez por conta disso. Ele me compreendeu. Deu match. E ele contou para os meus pais que eu já estava há um bom tempo fazendo tratamento psiquiátrico. Aí minha mãe meio que se desesperou. Sim, com razão, né? Mas aí ele conseguiu dar o suporte. E nisso esse relacionamento foi bem forte, que veio o Arthur e o Heitor. Ele teve uma duração de 8 anos, né? O relacionamento acabou e tudo. Mas quando eu me vi assim, caramba, eu vou ser mãe. Eu falei, e agora? Aí os meus pais já falaram assim, para de fazer tratamento psiquiátrico e para de tomar remédio, sendo que eu poderia ter uma depressão pós-parto. Deus foi muito bom. Não, e inclusive o padre Fábio de Mello, ele tem depressão, né? E ele falou essa semana, né? E isso veio à tona de novo. E aí eu até assisti um vídeo, o padre Marcos que me mandou aqui do Jardim, que um médico falando sobre a depressão, né? Que ela é algo crônico, não é algo que vem e passa. É que se a pessoa não se cuidar, né? Ela pode vir a ter. E a depressão, você definindo aí, eu fiquei lembrando de algumas coisas que ele falou, que é essa questão de uma dor que você não explica, de uma força que você não tem, que você sabe as coisas que te fazem bem, você sabe as coisas que você tem que fazer na vida mesmo, as suas responsabilidades, mas você não tem força nenhuma para fazer nada. E aí você falando ainda, porque assim, muita gente julga por falta de Deus, né? Algumas pessoas que não conhecem julgam a depressão sem a falta de Deus. É falta do que fazer, é falta de ocupação. Mas você trabalhava e você vivia com Deus, e mesmo assim, o próprio Fábio, né? Ele subiu num palco onde que ele estava pregando ali e ele falou para todo mundo, pessoal, rezem por mim, você chegou a ver, não? Sim. E ele falando, né? Pessoal, rezem por mim porque eu essa semana eu só pensei em me matar. Só pensei em morrer, né? Então, a gente vê que a espiritualidade, ela é importante, mas é uma linha muito tênue entre a espiritualidade e a gente estar bem consigo mesmo, né? Da gente reportar a Deus a necessidade de que verdadeiramente nós temos que cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa saúde, mas cuidar do que mais importa, que é a nossa própria vida. A gente não pode desistir da nossa vida. Você falava de se mutilar. Eu lembro de um caso que aconteceu em Samambaia, no final do ano passado, no final do ano de 2023, de uma jovem que ela tinha esse costume de se mutilar desde cedo. Só que uma hora, quando ela foi se mutilar, ela cortou as veias, acho que meio que por sem querer, ela morreu tentando apertar, assim, então ela morreu com... Se arrependeu. Pois é, e às vezes a gente não tá, por mais que a gente não esteja buscando algo
mas nosso subconsciente está ali marcando, está sendo machucado, e a gente vai alimentando isso, e sem querer a gente acaba caindo em um buraco, num precipício que não tem fundo, né? Que a gente só cai, só cai. Eu sei porque, assim, eu passei também por uma fase da minha vida, Lorena, que eu cheguei a ir embora. Eu cheguei a tentar ir embora mesmo, porque era tudo muito escuro, sabe? Eu não... Sim. Você não enxerga luz, né? Tudo me irritava, Lorena. Ver as pessoas prosperando me irritava, ver as pessoas falando comigo o que eu tinha que fazer da minha vida me irritava, tudo me irritava. E eu não enxergava luz, eu não enxergava nada, nada. E eu sei que a vontade de dormir é gigante, porque eu procurava meios também de dormir. Eu era muito fã do Dramin, né? Eu tomava Dramin atrás de Dramin porque eu queria dormir, eu não queria que as pessoas me vissem acordado, eu não queria ver ninguém. Eu cheguei a pesar também uns 50 quilos, porque eu não sentia fome, eu não sentia apetite. Eu tinha vontade só de ir embora, sabe? De ir para um lugar onde eu não conhecia ninguém, não sei. Porque, de fato, eu era uma pessoa muito triste, muito amargurada. E tudo isso veio de bagagens que eu carreguei, de relacionamentos que eu tive que não foram bons pra mim, de ver minha mãe e meu pai dentro de casa, entre os dois, os conflitos que aconteciam entre eles. Meu pai era meu melhor amigo até 8 anos de idade. Depois que meu pai foi embora de casa, eu não tinha mais meu amigo e ele não vinha mais me visitar e eu não entendi o porquê. Então, hoje... Isso é uma promessa que eu fiz pra mim mesmo, que é ser pra minha filha uma pessoa que meu pai nunca foi pra mim, sabe? Eu sentia falta do meu pai, eu sentia saudade do meu pai, eu sentia saudade da atenção, porque ele era tudo que eu tinha. E aí quando ele foi embora, que só ficou eu, minha mãe e minha irmã, eu me vi sem nada, e isso foi colocando na minha cabeça. E quando eu cheguei com uns 17, 18 anos que minha avó faleceu, não fazia mais sentido eu estar aqui, porque eu via que a vida era só perder, só perder. Eu não conseguia enxergar uma luz. E aí cara, eu vou me embora. Vou pegar tudo que eu tenho aqui e vou me embora. E peguei uma corda e tentei. Assim, Jesus é tão misericordioso, e foi tão misericordioso, que ali eu de fato eu morri. Mas eu morri pro mundo, assim. Eu renasci outra pessoa. E hoje, graças a Deus, eu aqui estou para contar as maravilhas que Deus fez, as obras que Deus fez na minha vida, mas também foi um processo. E eu sei... um processo longo. Falando é rápido. Sim. Mas viver um dia de cada vez com depressivo é horrível. E quando você fala assim do café, eu consigo pontuar os meus pontos. Eu consigo entender o porquê que você está falando do café, da garrafa de café. E não foi isso que só marcou. Mas isso foi um ponto crucial de tudo que já tinha acontecido. É como se estivesse fechando o colchete ali. Pronto, aqui tá uma fase. E agora vamos para a próxima. Eu consigo, porque na minha vida também tem tristezas que eu consigo mensurar a data, consigo as pessoas que estavam ao meu redor na época. Então, eu acho que a sensibilidade de quem é muito agitado, assim, porque eu também sou muito agitado, e ela vive muita flor da pele. A gente, pelo menos eu me machuco muito fácil, assim, às vezes com uma frase, às vezes com um olhar mal falado, com um olhar mal visto. Então eu sei muito bem do que você está dizendo, porque ser machucado é complicado. Eu entendi o Fábio também, quando ele expõe tudo isso, é para dizer assim, olha, não é fácil. Para ele chegar a expor, eu acredito que ele seja no limite dele. Sim. Porque enquanto a gente pode, a gente guarda. Igual assim, depressão não é uma ausência de Deus. Só que chega um momento assim que você não consegue pensar. A dor é grande, o vazio é grande e você não consegue pensar na palavrinha Deus. Então assim, eu não conseguia. Tudo que eu vivi na igreja tinha sido deletado. Tudo. Sabe, eu não tinha mais imagens dentro de casa, eu não tinha mais nada religioso. Então, a gente sabe que hoje em dia uma imagem, um crucifixo, isso simboliza muito pra gente, é um sinal, né? Você tem um altar na sua casa. Então, não tinha. Mas, olhando hoje, assim, eu falo assim, que não é uma questão de ausência de Deus, mas eu acredito que foi ausência de algumas pessoas, porque eu não ajudo pessoas que têm depressão, não é isso, mas se eu vejo uma pessoa que precisa de ajuda para se reerguer espiritualmente, eu insisto até eu conseguir.
Eu não desisto daquela pessoa. E eu não tive ninguém. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha irmão, eu não tinha amigo. Ninguém falava de Deus. Ninguém falava assim. Você lembra daquele tempo, aquela experiência que você teve no monte? Ninguém falava, ninguém... As pessoas só falavam assim, nossa, você tá magra, você tá isso, você tá aquilo, você sai, você bebe. Mas ninguém voltava e falava assim, você lembra das coisas boas que você fez no passado? Então não tinha como eu lembrar de Deus, porque eu não via. Entendeu? Assim, quando você encontra alguém que tá numa situação, você não precisa externizar, não precisa jogar na cara dela a situação real que ela tá. Você não precisa jogar que ela é um dependente químico, um bêbado, uma prostituta, um depressivo. Não é sobre isso. Às vezes, as memórias afetivas dela, as experiências que ela teve no passado foram deletadas. E talvez se eu tivesse me recordado da pessoa que eu fui no passado, das promessas que Deus tinha feito na minha vida, que não foram poucas. Talvez aquilo ali teria me dado 1% de força para levantar. Então eu simplesmente achei que eu melhorei da depressão, fui ter meus filhos, a minha vida e abafei. Pronto, mas eu não resgatei a minha espiritualidade. Eu não voltei para Deus. O tempo foi passando e eu fui preenchendo com outras coisas e eu fui me vendo. Hoje é assim, você tem 1%, quer dizer, 0% de ter depressão. Acionou um gatilho, aconteceu alguma coisa, aí você tem 1% para ter depressão. Aí você melhora. Aí você entra na zona de conforto. Aí você já passa a ter 10%. Você cai. Olha, agora 10% você tem chance de ter depressão. Chega um momento que você tá vulnerável 100%. Hoje Lorena tá vulnerável 100%. Eu cheguei ao ponto de estar 100% vulnerável a ter recaídas. E quando eu me vi assim na situação, eu falei, meu Deus, eu tenho que educar meus filhos. E eu fui vendo que os meus filhos, desde pequenos, já estavam começando a ter crises de ansiedade. E eu falei, eu preciso trabalhar alguma coisa. Então eu já comecei a procurar psicólogos, né? Procurei trazer leveza para a vida deles. Só que aí veio o episódio da separação. Com os pais deles. Sim, né? Eu com o pai, né, deles. Então foi bem trágico, assim. Mas beleza, superamos. Mas foi difícil, porque de início a gente teve que adaptar uma guarda compartilhada, né? E eu achei melhor trabalhar dessa forma. Assim eu não tirava as crianças dele e nem de mim. Então ficou 2 dias lá, 2 dias cá. E a gente foi trabalhando nesse processo de psicólogos, terapias, esporte. Só que eu não tinha voltado ainda para Deus, ainda não tinha sido despertada ainda, nada, zero recordação do meu passado. Até que um dia eu me vi numa situação que o meu filho começou a ficar muito depressivo, né, bem novinho, aos 13 anos. E ele falava assim, mamãe, dói muito. E assim, eu fiquei pensando, né? Caramba, quando doía, eu não tinha ninguém para falar. Aí meu filho tá aqui no meu colo e tá falando que dói muito. Eu sei que dor é essa. Só que não podia ser o remédio, assim, só podia estar ali com ele, né? Aí eu me via passando a mão na cabeça dele, às vezes rezando, aí acionou. Oh, meu Deus, me ajuda. Eu não vou suportar ver um filho com depressão, né? Assim, novo. E o outro pequeno, com 10 anos, com 9 anos, já tendo crises agudas de ansiedade. E eu falei, meu Deus. Aí eu vi que eu comecei a falar repetidamente, tudo era meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ainda não estava mais lembrando de Nossa Senhora. Aí as coisas assim foram piorando, chegou uma situação bem sustentável mesmo, que sofria muito, sabe? Aí eu vi no Instagram falando que ia ter a caminhada pra Trindade. Eu falei, poxa, eu queria fazer. É loucura, né? Se andar 6 dias e tal. Mas eu queria fazer isso. Aí minha amiga, vamos e tal. Aí alguma coisa falava assim, vai. Aí eu falei, já sei. Eu vou pelo meu filho.
sangue no olho, assim, eu vou pelo meu filho. Sou sedentária, não faço academia nem nada, seja o que Deus quiser. E 3 horas da manhã acordei, aí nisso, 15 dias antes de eu ir, aí teve um episódio de recaída dele, e eu chorava muito dentro de casa, né? Talvez meu filho escutar agora, ele vai saber o porquê que eu fui pra Trindade, porque eu não queria falar pra ele que eu ia caminhar 6 dias por ele, porque eu pensei, meu filho vai falar assim, minha mãe tá se matando, andando 200 e poucos km, mãe tem muito disso, ela poupa, né? Aí teve um episódio na escola, ele também não sabe, mas eu fiquei sabendo que aquilo ele me doeu muito. Eu falei, Senhor, deve ser o inimigo querendo me tirar da graça, mas eu vou. Aí eu falei assim, filho, eu preciso que você fique 6 dias na casa do seu pai. E ele não queria. Porque eu preciso muito fazer essa caminhada. Aí eu falei assim, é por mim. Quando eu falei é por mim, aí já acionou um gatilho nele. Ele, não mãe, então vai. Porque aí ele queria me ver bem. Né? Aí eu falei, então você fica bem, eu prometo que todos os dias eu falo com vocês. Aí chegou o dia, 3 horas da manhã aquordei, e eu falei, caraca, o que eu fiz na minha vida? Aí eu saí da minha casa com a malinha de roda e vim aqui pro centro, aqui pra Praça da Paróquia. Quando eu cheguei, eu falei, dá tempo de desistir. Aí uma pessoa falou bem assim, nossa, mas você vai fazer essa caminhada porque você é seguidora do Alex? Aí eu falei assim, então, eu não tenho condições, eu nunca vou caminhar 6 dias por conta de político, né? Exatamente. Eu acho que aqui não é sobre o Alex. Pessoas, né? Não, né? A pessoa usou isso, assim, porque ela sabia, né, de coisa. Eu falei, não, eu tô aqui pelo meu filho, eu coloquei a situação, ela simplesmente calou. Aí ela, não, tudo bem. Aí foi. Quando cheguei ali na Unidesc, eu já tinha me arrependido de ter saído de casa. Só que a bagagem já tava no caminhão, não sei onde é que tava. Eu falei, vamos. Aí quando eu vi que 8h30 da manhã eu não tinha nem chegado no Novo Gama, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu pensava, eu falei, Senhor, eu não sei como é que vai ser esses 6 dias, mas vamos lá. Eu procurei ocupar meu tempo rezando o rosário, contemplando a natureza. Só que assim, é um processo bem desgastante. Não cansa andar. Não cansa. É fácil andar 6 dias. O difícil é viver o processo. Você sair da sua zona de conforto, você deixar seus filhos em casa na situação que estava. Eu tive um encontro muito profundo com Deus, assim, um encontro que se eu pudesse falar assim para as pessoas, só faz. Foi muito profundo, assim, sabe? Deus me fez ir lá na minha infância, na minha juventude, me fez recordar dos momentos em que eu queria me matar, que eu saí e vagava pela cidade, querendo achar o buraco ou um precipício para me jogar. E eu fui tendo esse encontro com Deus a cada nascer e pôr do sol, né? Deus, ele usa de coisas, né, pessoas, artifícios. Me veio muito forte ao meu coração desde de um certo ponto, quando você falava. Eu senti muito forte no coração de falar para todas as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, a grandiosidade que é esse seu testemunho, essa coragem, como o Edenilson falou, de você se expor, né? Expor a sua vida, expor tudo que você viveu. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento estão sendo tocadas, impactadas, e muitas, inclusive, até estão se identificando com tudo que você viveu. E isso é muito grandioso. Eu quero te agradecer mais uma vez, Lorena, por estar aqui, por ter essa coragem. E, como eu estava falando, Deus usa de artifícios, né? E ele usou do seu filho. Olha como são as coisas. Minha fraqueza. Ela ali depressiva, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso. Teve os filhos, encontrou forças para criar e cuidar dos seus filhos, até os seus filhos terem o mesmo problema que você. E aí você criar essa força e Deus colocar no seu coração, ei, existe alguém, uma força que tá aqui para te estender a mão. E aí você foi caminhar 6 dias. Sim. A força de eu enxergo a força de uma mãe, né? A força de uma mãe que
faz tudo pros seus encontrar filhos. Deus, né? E fala assim, só faça porque de fato provavelmente foi uma experiência que foi única, né? Pra você naquele momento ali de encontrar. Porque você sai da sua zona de conforto, do conforto da sua casa, da alimentação que você gosta, pra você ficar caminhando o dia inteiro debaixo de um sol, é coisa de louco. É um sacrifício de louco. Comida é doação, então eu tinha que comer o que me ofereciam. A gente não gasta com alimentação, só gasta com hospedagem. Então, viver da providência divina. E eu fui vendo que durante esse percurso tinham várias imagens de Nossa Senhora. Uhum. Várias, né? E eu ficava olhando assim, contemplando. E quando eu cheguei assim no Divino Pai Eterno, né? Na Basílica, eu lembro que eu cheguei com a batata da perna muito inchada e doendo, assim. Tinha dado canelite. Não, aí nisso, eu acho que compensa eu falar, porque no terceiro dia, 4 horas da manhã, quando batia aquele vento assim na estrada e a gente caminhando, então doía essa canelite, sabe? E no decorrer eu tinha me tornado uma pessoa apática depois da depressão. Então tinha várias pessoas que estavam fazendo essa caminhada e que eu não gostava, eu tinha tomado ranço. Uhum. Aí teve numa madrugada que eu comecei a sentir dor e eu calada. Aí eu comecei a andar, aí essa pessoa: e aí, amiguinha, tá bem? Uhum. Eu andando, eu com dor. Nunca que eu ia falar que eu tava com dor pra ele. Ele, então tá bom. Aí ele viu que eu tava ficando pra trás. As pessoas passavam ficando pra trás. Aí ele me abraçou e falou assim: não sei porquê, mas eu vou caminhar com você. Eu já não conseguia mais andar. Quando ele me abraçou assim, foi o sábio, né? O sábio Meirelles. Aí eu comecei a chorar. Porque eu senti Deus. Tipo assim, eu falei: meu Deus, olha o que Deus tá usando. Sabe, assim. E nisso foi a caminhada toda. Aí nisso ele falou assim, ele tentou ligar pro carro de apoio pra tentar me buscar, só que só daqui a 7 km, então eu ia ter que andar. Só pra vocês entenderem, quem não é daqui, a gente tá na cidade ocidental e é mais ou menos uns 300 quilômetros. Dá 235 por aí, km. Então é Cara, eu tenho bastante, vontade né? de fazer, velho. Vamos! Deve ser muito massa, né? legal. Eu já fiz a caminhada mariana lá no Gama. Aí você falando assim, Brasília. isso, que era sair daqui do Gama, aí são 36 quilômetros até a 702. Eu não lembro exatamente a quadra, mas é na Capelinha. E daí, eu sei o tanto que é cansativo. Não cansa a caminhada, mas cansa porque a gente vai se tratando durante o processo ali de caminhada, a gente vai fazendo tratando mesmo. Imagina o turbilhão que fica a Não, mente. o meu processo foi o seguinte, eu não rezava, né? E aí eu falei, olha, eu vou rezar um rosário pela primeira vez na minha vida. Só que eu tenho um TDAH muito forte, então tudo que eu começo eu não consigo terminar. Eu paro na metade e esqueço. Cara, quantas bolinhas eu tava aqui? Então eu falei, esse processo aqui eu fiz 2 vezes, a caminhada mariana. E aí eu vou rezar. Eu chegava no caminhão lá, aí eu esquecia que na bolinha que eu tava, falei, eu vou rezar inteiro. Aí eu voltava. Falei, não, vou voltar lá com o povo lá de trás que eles estão rezando. Aí eu ficava pra trás. Aí eu vou. Cara, eu terminei o rosário. Eu terminei. Foi a primeira vez na minha vida que eu terminei um rosário. Mas eu falo pra você, foi uma luta espiritual, porque parece que o inimigo vai colocando pensamentos dentro da nossa cabeça que a gente vai fazendo um processo de libertação mesmo. De que a gente tem que mudar o nosso pensamento. Vinha música mundana na hora, ou passava um carro de som das pessoas voltando de alguma festa com o carro alto, aí você já perde o pensamento ali, o foco, o objetivo, e tudo parecia que era contra isso. Aí quando eu tava chegando, eu lembro que já tava descalço, porque eu já tinha desistido da vida, já vou descalço mesmo. E aí eu tava chegando e me ofereceram um ônibus. Falaram assim, você não quer ir no ônibus não? Eu falei, não vou no ônibus não. Mas você acabou de fazer eu perder meu texto, eu vou esperar. E rezei só sentado antes da capela, assim. Esperei. Na hora que eu terminei, aí a missa começou. Eu falei, então agora sim eu terminei. Primeira vez que eu terminei o rosário foi na caminhada mariana. É porque quando você tá num processo de uma caminhada, uma romaria, você entra num processo de desconstrução. Só que assim, antes de eu alcançar uma certa maturidade, acho que Deus falou assim, não, peraí, eu preciso trabalhar, porque você não é uma pessoa legal, não, você tá bem apática, então como é que você vai voltar pra igreja assim? Empatia zero. E eu fui me vendo.
durante os 6 dias, em vários momentos, que eu olhava assim, aí Deus ia lá e desconstruía. Quem eu não queria eram pessoas que me acolhiam, eram pessoas que eu partilhava. Tem momentos que você anda sozinho, que é o momento que você encontra com Deus, é um encontro muito profundo, mas tem momento que você tá ali só para escutar o outro, aí você fala, caraca, minha vida tá top. Minha vida tá massa em vista da vida dessa pessoa. Né? Então você vai refletindo e refletindo. Eu lembro que teve um cara que a sobrinha dele, ele queria muito levar a sobrinha dele. E ela tinha ido pra Chapada e ela já tinha dias e noites lá se drogando, bebendo louca, alucinada. E no 4º dia, num momento de espiritualidade à noite, aí ela ligou, tio, não sei porquê, mas eu senti vontade de falar com o senhor, eu tô voltando pra casa e eu ainda vou fazer essa romaria um ano com o senhor. Só que ele tava rezando pela sobrinha dele e a oração dele no percurso da Trindade, chegou nela na Chapada. Então eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, acho que Deus... Só que quando eu fui, o que eu pensei? Eu falei assim, Deus, eu escrevi o nome de várias pessoas na minha camiseta, dos meus clientes, dos meus amigos e tudo, e levei essas pessoas comigo. Talvez isso torne também a caminhada um pouquinho mais pesada, que eu tô levando outras pessoas. Aí botei o nome dos meus filhos, né? Eu falava assim, Deus... Eu não tô te pedindo a cura da depressão, nem da minha, nem dos meus filhos, mas eu queria que o Senhor desse uma alegria diferente. Eu queria que o meu filho fosse alegre, que ele encontrasse essa felicidade, porque ele estava num mundo sem luz, sem nada, né? Eu falei, eu só peço isso. E fui. Chegou no dia lá, foi emocionante, cheguei com a batata toda inchada, mancando, passei pela Sala dos Milagres. Depois que eu fiz o percurso da Sala dos Milagres, a batata tava grande, assim, inchadona da perna, mas zero dor. E eu tentando compreender aquilo, aí voltei pra casa, aí descansei, aí no outro dia meus filhos foram cedinho. Aí eles, e aí mãe, me conta, como é que foi, como é que é? Você andou mesmo? Eu falei, andei. Aí eles, é isso que eu queria saber, eu falei, andei. Aí o que tava passando por esse problema mais forte, né, ele falou assim... E o que são esses nomes aqui na sua camiseta? Eu falei, filho, eu levei essas pessoas no coração porque eu pedi para Deus para dar o dom da alegria, a alegria de viver para essas pessoas, né? Para elas serem abençoadas e tudo. Pedi isso. Falei bem assim, pedi isso a ele. Caracas, então isso funciona, né? Aí o porquê? Aí ele visualizou o nome dele. Aí depois de 3 anos, sem escutar isso, ele falou assim, porque eu tô muito feliz. Simples. Feliz. Queria saber se ele tinha sido curado. Olha o pai com a mãe que não quer ver um filho feliz. Eu falei, obrigada, Senhor. Obrigada, e o próximo ano eu vou voltar para agradecer. E depois daquela experiência, muita coisa mudou, muita coisa, muita mesmo. Foi uma desconstrução da Lorena velha, assim, enorme. Aí eu peguei, isso foi em julho, né, que acho que a festa é em julho. Aí quando foi em outubro, eu tive a oportunidade de fazer o Neon, né, aí me incomodando, eu já vi que naquele encontro ali eu já estava mais aberta à ação do Espírito Santo. Eu sou muito brother do Espírito Santo, de vez em quando eu tenho uma fofoca santa com ele. Aí eu vi que eu estava muito leve com relação a isso, eu vi que a minha espiritualidade tinha mudado, né? Aí eu vi o Frei Marcos nesse encontro, eu falei, Valéria, pede pro Frei Marcos atender minha confissão, eu preciso. Aí ele não ia atender confissão, aí ele atendeu. Aí eu falei, desabafei mesmo, falei pra ele como tinha sido também minha experiência em Trindade e tudo, falei que recomendava pra todo mundo, mas eu falei assim, Frei, me ajuda, eu não quero mais ser uma depressiva, eu quero tirar os pensamentos suicidas da minha cabeça, eu tenho 2 filhos pra criar, eu tenho uma vida gigante. Tenho muita coisa para fazer. Eu posso ser útil no reino de Deus. Aí ele rezou e tal. Enfim, me preparei para a Santa Missa.
Aí teve um momento da Santa Missa e depois um momento, uma adoração com o Santíssimo. Aí teve um momento, eu tava ajoelhada, o Frei Marcos ajoelhou. Aí ele colocou o Santíssimo assim no meu peito. Aí ele me abraçou. Aí ele começou a rezar, fazer uma oração de quebra de maldição, de libertação. E eu fui me curando ali. Aí ele falou que ele via uma proteção muito grande de Nossa Senhora sobre mim, né? E falou que a partir daquele momento, Nossa Senhora estava mudando meu nome. E que não era mais Lorena Luiz. Era Lorena Maria. Aquilo ali terminou de arrancar toda a podridão do meu casamento, do meu coração, né? Não sou perfeita, não alcancei essa perfeição. Mas na situação na qual eu estava, eu não ia durar muito tempo. Eu não ia ter uma estrutura para terminar de educar meus filhos, sabe? E ali eu comecei numa intimidade tremenda com Nossa Senhora. E nisso, nesse intervalo de tempo entre Trindade e o encontro, eu fico muito atenta aos sinais de Deus. Eu não sei como que vocês são, mas eu fico muito atenta aos sinais de Deus na rua. E parou um homem e ele falou assim: você pode me dar 1 litro de leite? Eu falei: posso. Ele: é porque eu preciso tomar um remédio. Eu falei: tá bom. Entrei na padaria, pedi pra minha mãe, tava sem cartão. Aí eu dei pra ele. E eu não tinha olhado nos olhos dele. Aí quando eu entreguei o leite pra ele, aí eu olhei assim pra ele, aí eu vi o olhar de Cristo, sabe? Aí ele falou bem assim: tá sendo difícil se reerguer, né? Mas eu vejo uma luz muito grande em você. E Deus não vai te desamparar. Lembra? Aí ele falou assim: lembra que eu estou aqui. Era um mendigo. Aí eu fiquei assim, anestesiada. Fiquei pensativa, não compartilhei com ninguém. Aí quando eu saí do Neon, eu tinha acabado de ter tido essa experiência forte com o Santíssimo. Meu esposo e meus filhos me pegaram aqui na lateral da paróquia, Santo Antônio, e eu fui pra hamburgueria. E eu tava anestesiada. Eu tava com uma blusinha assim, que eu nem achava muito bonitinha a blusa do retiro. Aí minha esposa: nossa, mas não era legal, não. Aí minha esposa falou assim: nossa, você tá diferente. Aí eu falei: deve ser a blusa. Eu vou expor, já que eu tô... É isso, né? Neon, galera, pra quem não sabe, é um núcleo de experiência de oração para mulheres. Que são as mulheres da renovação carismática, né? Que promove esse encontro. É um encontro muito forte. Bom, já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes. Inclusive, ano passado eu trabalhei, foi na chácara onde está sendo renascida. Foi demais, é um encontro muito forte. Me arrepiei com essa sua história aí. E ele falou, eu falei: deve ser a blusinha. Nunca tinha me visto assim. Aí eu sentei com a minha família e comecei a falar: nossa, foi tão bom o encontro. E nunca tinha tido esse momento de partilha. Uhum. Quem entra? Um mendigo. Ele entra. Quando ele entrou, eu falei: é Jesus me visitando. Aí ele só falou assim: você poderia me pagar um lanche? Aí eu falei: claro, sim. Eu vou sentar bem aqui perto da porta para não te incomodar. A gente estava fazendo todos os pedidos e tal. Aí minha esposa falou assim: qual que você vai pedir? Eu falei: o mesmo que ele pedir. Aí o mesmo que ele pediu pra ele, eu pedi pra mim, né? Aí eu comecei a falar assim: você sabia que quem tá ali atrás é Jesus? Aí eles: para, mãe. Eu falei: eu tive uma experiência assim, assado, há um tempo atrás, e ele é Jesus que tá nele. Aí eu falei: vocês não conseguem compreender nisso? Aí os meus filhos ficou: sim e não. Aí ele: não, tudo bem, então nós vamos acreditar que é Jesus que tá naquele homem. Aí ele foi e comeu. Aí ele veio até a mesa e falou assim: eu gostaria de agradecer, porque eu tava com muita fome e vocês me deixam aqui comer. Dessa forma que ele falou. Ele não podia falar só obrigado. Aí eles ficaram: mãe, é Jesus. É Jesus. Depois dessa aí não tem outra coisa, né, Eliana? Vai falar o quê? Pois é, porque ele podia ter respondido só: obrigado, gente. Não.
Aí eu, de nada, mentalmente, Jesus. Aí depois eu falei pra um amigo, olha, Jesus tá andando pela cidade, você precisa ficar atento. Porque às vezes a gente perde a sensibilidade de enxergar, né? Eu não tinha mais essa sensibilidade de enxergar as coisas, não tinha mais a sensibilidade de enxergar o mundo espiritual, né? Aí pronto, aquilo ali foi só combustível. Aí eu falei, Marcos, cria um grupo no WhatsApp de intercessão. Aí hoje eu criei um grupo, chama Filhas de Nossa Senhora, então é um grupo só de intercessão, tem 70 mulheres. E a gente cria propósito. Nós não somos uma pastoral, mas o grupo tem ajudado muita gente a crescer espiritualmente. Então, assim, tá precisando? Vamos botar no grupo, vamos dar combustível. Porque eu sei que quando eu precisei, não tinha ninguém. É triste. Sim. Não tinha ninguém pra falar assim, você nem mais terço tem, filha. Tipo, toma um terço. Não tem, não E tinha. agora ela faz imagens, tá? Não, aí o que acontece? Nesse meio tempo vieram as crises, né? E não sei como que surgiu a questão da imagem na minha casa, não sei. Só sei que apareceu e cada vez que eu senti uma crise, né? A ponto de querer se matar, ou uma crise depressiva muito grande, eu começava a pintar a imagem, eu pintava e dava. Então, às vezes eu varava a noite pintando 3, 4 imagens, a intensidade da dor, a intensidade das pinturas, né? Então, hoje tem pessoas que compram, mas eu não vivo, não vivo disso, mas eu vejo que quando eu tô com dor, quando eu sinto a dor da alma e eu paro para pintar aquela imagem, eu mentalizo a história daquela imagem, tudo, e me faz sair daquele buraco, daquela escuridão, e eu entro em êxtase, entro em outra dimensão. Aí quando eu termino, eu tô limpa, eu tô zen. Só que nisso eu continuei a tomar os remédios, né? Se não me falha a memória, foi de 2022 para 2023. Até que 31 de dezembro, eu estava deitada na minha casa, muito depressiva, muito mesmo. Um dos meus filhos ia passar o Réveillon com o pai e o outro ia ficar em casa comigo e meu esposo ia tocar. E eu coloquei no Rosário da Mel de Deus. Lá sempre tem a virada de ano. Sim. Super recomendo. É sobrenatural aquela virada de ano. E o Frei Josué falava bem assim. Frei Josué, vem pra cá. Jesus está te esperando. E eu ficava... Ave Maria, deitado, cheio de graça. Vem pra cá, Jesus tá te esperando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pra lá. Eu vou chamar o Arthur e vou. Arthur, vamos ali na Mel de Deus. Onde é que é isso, mãe? Mel de Deus, ele perdeu o vínculo com a igreja. Ele, então tá, vamos. Que eu senti também que era mais um chama de Deus, né? Aí quando cheguei lá, continuei a rezar o rosário. O rosário lá deve durar umas 6 horas. E o Frei José começou a rezar. Por janeiro, fevereiro, quem nasceu em janeiro, fevereiro. E quando ele chegou em dezembro, ele começou a fazer uma oração para quem sentia depressão. Aí meu filho, mãe, tá falando de dezembro, reza, reza. E eu comecei a rezar. Aí ele falou assim, olha, agora finalizando o rosário, nós vamos ter a última oração do ano e a primeira do ano. Então chegou a hora de você fazer o seu compromisso com Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer de compromisso com Deus, né? Eu falei, já sei. Aí ele começou a oração e eu falei, Deus, a partir de hoje, eu não vou tomar mais medicamento. Aí ponto. Nenhum depressivo pode se automedicar e nem cortar os medicamentos de uma hora para outra, porque isso pode trazer uma consequência muito séria, que é a abstinência. Sim. Né? Só que eu era dependente e já tomava 400 miligramas de antidepressivo, tirando os outros remédios básicos. Aí eu falei assim, Senhor, a partir de hoje eu vou me levantar na oração. E todas as vezes que eu pensar em fazer algo comigo, ou essa crise tomar de conta da minha alma, essa dor, eu vou rezar. Eu vou rezar. Combinado? Aí Deus não falou assim, combinado. Ele falou, é tu que tá fazendo o trato, então segue. Nossa. Aí veio primeiro, né? Aí fui pra casa, anestesiada, e chegou primeiro e deu hora de tomar um remédio. Deus silenciou. Aí eu não tomei o remédio. Aí fui rezar, na hora do remédio.
Eu comecei um dia de cada vez. Aí as crises eram com uma certa frequência. Então, se o dia tinha 24 horas, então eu posso dizer que eram 18 horas de crise. Meu Deus. Porque eu não dormia, eu não gosto de dormir. Uhum. Eu tinha insônias, assim, eram noites e noites acordada. Eu comecei a rezar. Falei, haja dosagem para isso. E depois começou a acalmar. Aí toda vez que eu entrava em crise, eu rezava. Aí as pessoas não entendiam porque eu estava rezando muito, mas era o meu trato com Deus, né? Aí eu não compartilhei com ninguém, não falei nada para ninguém. Eu fui vendo que eu sobrevivi o primeiro mês, eu sobrevivi o segundo mês. Aí quando chegou no 5º mês, o mês de maio, aí começou a me dar as crises bem forte. E eu falei, eu vou continuar. Aí me chamaram para decorar, a fazer a coroação do santuário, né? Coroação de Nossa Senhora. Aí eu falei, caramba, a gente não tem dinheiro e vamos lá. Aí eu criei uma linha de transmissão e contei o meu testemunho para várias pessoas. E falei que eu estava limpa de medicamentos há 5 meses e que eu era muito grata por aquela conquista, né? Assim, que foi junto com Deus, com a ajuda de Deus, né? Jesus, Nossa Senhora, e que eu queria muito realizar essa coroação. E que aquelas pessoas poderiam me ajudar, contribuindo com alguma coisa, seja R$3, R$2. Aí, em uma semana, R$2.500 na conta. Só de pessoas que se sensibilizaram com o testemunho e falaram, eu acredito que esse testemunho vai se prolongar, que você vai conseguir. Então, assim, nós estamos em janeiro de 2025, né? Uhum. Então, eu estou desde janeiro de 2023 sem usar nenhum antidepressivo. 2 anos. E todas, para quem era dependente, então, todas as vezes que eu entro em... Tem uma recaída, eu me volto para oração. Porém, se eu me enfraquecer na oração, se eu descansar, hoje eu não vou rezar, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, eu arco com as minhas consequências. Eu lembro um dos motivos, né, que eu te chamei aqui, porque eu lembro que numa das reuniões de coordenação você estava lá e você deu um pequeno testemunho sobre isso, sobre esse período que você estava naquela época sem tomar medicamento. E aí quando surgiu esse tema, testemunhos, eu mirei assim, falei, eu sei que eu quero ouvir, quem eu quero escutar o testemunho, porque eu vi que aquilo lá era muito real, sabe? Igual o Nicolas falou, eu também tive o mesmo sentimento, de que quem assistir esse episódio, com certeza vai servir sua vida como exemplo, assim, de fé e perseverança, porque muitas vezes a gente não quer passar por esse processo mesmo, não é de sofrer, mas esse processo de viver mesmo a experiência, de tentar a experiência com Cristo, né? Porque largar o medicamento da forma que você fez e falar, não, agora eu vou rezar e eu vou focar nas minhas orações, é de uma coragem imensurável, é de uma coragem de determinação mesmo, e você ainda continua, né, porque assim, se eu parar, eu sei das minhas consequências, isso é muito forte, porque é um compromisso fiel com Deus, se eu não me engano lá em Eclesiastes 5 fala sobre a promessa, né, é melhor a gente não prometer do que prometer, então o Espírito Santo de Deus com certeza, ele é seu amigo. E quando você falou da intimidade, né? De ser coleguinha do Espírito Santo, eu tenho certeza disso. Isso é notório. Um dos seus filhos, acho que é o Heitor, prega muito. Assim, é um pregador tremendo. E o Espírito Santo age na sua família, eu tenho certeza. Eu lembro que um dia chamaram o Heitor para dar um testemunho no EAC para os pais, né? E na hora ali eu não consegui ter a visão espiritual. E ele passou 15 dias numa crise bem aguda, assim, de ansiedade. Aí eu tava fazendo o curso Maria. Aí cheguei no sábado em casa. Tá tudo bem, filho? Tá tudo bem. Aí daqui a pouco ele começa a chorar. Aí deita e chora. Eu só coloco a mão na cabeça dele, faço carinho e começo a rezar. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Aí no outro dia era o testemunho dele. Aí eu vi que Deus estava usando, não é o mesmo propósito, da mesma artimanha que usou comigo, usou com ele, de uma fragilidade. Aí eu lembro que quando ele começou o testemunho, ele falou assim, oi,
Eu sou o Heitor Gregório, filho da Lorena, né? E quando me convidaram para falar para os pais, eu fiquei muito nervosa, não sabia que era isso. Aí ele já começou assim, então, se eu chorar, vocês me desculpem. Aí eu sou diagnosticado com ansiedade aguda e tal. E nessa semana eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida. Aí ele falou assim, e como é bom chegar em casa e saber que você não tá bem, que você tá em crise e você tem uma mãe te esperando e entendendo os seus sentimentos. Aí ele falou assim, pais, não fiquem achando que os seus filhos estão usando uma blusa de frio porque quer. Às vezes eles estão se mutilando. Não fica achando normal porque eles gostam de ficar dentro de casa, grudado no celular ou trancado no quarto. Às vezes eles estão precisando de ajuda. Aí começou a falar, desabafar. E naquela fragilidade, ele mostrou toda a fragilidade dele, foi tocando alguns pais. Porque hoje em dia, eu vou falar 90% para não falar que eu estou exagerando. Mas 70% dos adolescentes estão convivendo com crise de ansiedade, Sim. pânico. E os pais não querem levar os filhos num psicólogo, num psiquiatra. Se você for perguntar para o meu filho, Arthur, a melhor coisa do mundo é terapia. Sim. Arthur, você tá bem? Não tô, mãe. Vamos voltar pra terapia? Vamos. Você acha que você precisa de voltar para os medicamentos? Porque Deus usa esses medicamentos, esses profissionais, né? Assim, o meu testemunho de abandonar o medicamento e converter por oração é porque eu tinha perdido toda a minha identidade. De fato, hoje eu pego a Bíblia, aí eu fico vendo as passagens de quando eu tinha 16, 14, 18, 20 anos. Eram promessas e que eu tinha esquecido. E que Deus foi me mostrando no decorrer desse tempo, né? Então, assim, aí eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nem como agradecer. Aí eu lembro que o Frei Hamilton falou bem assim, eu acho que você já é consagrado? Eu falei, sou. Ele... O que você acha de você renovar essa consagração? E foi tudo numa lapada só. Aí eu falei, tá certo, eu vou renovar. Aí eu renovei. Aí Nossa Senhora trabalhou um outro lado meu, que eu nunca me esforcei para parar e não vejo isso como algo errado. Eu amava dançar. Dança de salão, salsa, zouk, el-chan. Eu era a louca da dança. Os meus clientes chegavam, eu falava da abertura de pista de dança, não falava nem da cerimônia, porque eu era doente por dança. E depois que eu renovei a consagração, não me pergunte o dia, a hora, eu perdi a vontade, literalmente, de dançar. Toco uma música, no máximo eu faço assim, mas aquela coisa de mostrar a sensualidade, chamava atenção a minha dança e a do Maurílio, não é querendo me gabar, mas a gente dançava bem. Mas eu comecei a ver que ela começou a mudar. Pequenos hábitos. Tipo, era uma coisa que rezar eu não gostava, não estava gostando mais, não me saciava mais, mas a dança... O que você gosta de fazer? Dançar. Aí se você perguntar agora, Lorena, o que você gosta de fazer? Eu gosto de rezar, gosto de escutar uma pregação. Então, as coisas que eu preenchi, elas me levaram para um fundo do poço, para uma fase depressiva, né? Eu não estou falando que a minha depressão ela é espiritual, não é isso. Mas trazer espiritualidade foi a melhor coisa que eu fiz. E se você perguntar assim, Lorena, você acredita na cura da depressão? Mesmo tendo muita fé, para alguns pode ser contraditório, eu vou falar assim, não, eu não acredito na cura da depressão. Mas como assim? Não acredito. E eu conversando com a Ariel, né? Antes de iniciar, eu falei assim, Ariel, Deus não vai me curar completo da depressão, da crise de ansiedade, da fobia social, da síndrome do pânico, porque ele viu que a melhor coisa que ele fez foi me tornar dependente dele. Então eu sou literalmente dependente de Deus, eu dependo de Deus para sobreviver. Eu dependo de Deus para ter ânimo para trabalhar. Eu dependo de Deus para ter força para dar uma educação boa para os meus filhos. Eu dependo de Deus para ter força para ajudar outras pessoas a vencer. A vencer quando eu falo assim, questões espirituais. Sabe, eu não sou uma diretora espiritual fora de mim, não. Não estou dizendo isso.
Mas se eu puder fazer algo por alguém, eu vou fazer. E eu não vou desistir. Porque desistiram de mim e foi a pior coisa. Mas Deus não desistiu de você. Sim. Mas eu falei, quando a gente espera As por pessoas, né? Então, esse assunto de ter empatia ou não ter empatia, eu acho que também está muito relacionado a ser servo. Uhum. Sabe? Tá na hora da gente sair da nossa zona de conforto, da nossa pastoral e colocar em prática certas coisas. É muito fácil você apedrejar, é muito fácil você acusar pessoas que cometeram certos tipos de erro, mulheres que engravidaram antes do tempo, homens que fizeram filhos, enfim. Mas é muito difícil você ter a coragem de ir lá e falar, você quer conversar? E de levar Jesus, né? Chama De alguém levar a para palavra, conversar. né? Às vezes aquela pessoa que está ali do seu lado, ela está sorrindo, porque eu sou uma pessoa ligada no 220, eu fico sorrindo para todo mundo, eu gosto de conversar, mas eu não externava. Então, assim, nos momentos que eu quis cometer coisas absurdas com a minha vida, não apareceu uma viva alma. Mas Deus é tão bom que ele falou, eu acho que ele pensou assim, se eu mandar uma pessoa para te ajudar, talvez você se torne até dependente dessa pessoa, igual foi naquele relacionamento. Então, minha amada, você vai ser dependente somente da minha pessoa. E da minha misericórdia. Eu até lembrei, falei pra Lorena que o meu pai fez uma música para Pastoral de Sobriedade chamada 12 Passos, né? Que fala sobre os 12 passos, né? Que eles caminham sempre se baseando nesses 12 passos. E o refrão da música é ser dependente, repete várias vezes, ser dependente só do amor de Deus. E eu achei muito louco isso que Deus fez na vida da Lorena, porque ele virou o jogo, né? Tipo, ela tinha a dependência dela, vinha pessoas, ela depositava a dependência nas pessoas, nos remédios, enfim. E aí ele veio com seu amor de pai e fala, não, vem ser dependente de mim, que vai ser muito melhor para sua vida. E quando você fala que não tem cura, é para você continuar sendo dependente dele. Essa mentalidade. Fica achando que não tem cura, Lorena, porque o remédio é Jesus. Sabe? Não é um papo careta, não é um papo de gente de igreja, é uma realidade. As pessoas, elas estão, cada dia que passa, elas estão com um buraco dentro delas. Esse buraco, ele vai se tornando um buraco sem fim. Cheguei no fundo do poço. Não, minha irmã, ainda tem mais fundo. Tem, sempre tem. E você vai ver que quando você para conversar e falar, e você fala do amor de Deus para uma pessoa, e ele fala assim, cara, mas será que o amor de Deus é tão grande assim por mim? É tão grande? Por que todo mundo tá me dando tapa na cara e por que você tá aqui falando do amor de Deus? Né? Porque é um amor que cura. Eu lembro que uma vez eu vi um testemunho na comunidade ID de uma mãe que ela tinha um filho dependente químico, mexia com bocas de fumo e uma filha prostituta. A filha prostituta, ela rezava e nada tirava a filha da prostituição. E um dia a filha caminhando na rua, esperando um programa qualquer, e alguém falou bem assim, você sabia que Jesus te ama? Aí ele, mas é um amor muito grande. Converteu ela. No momento do Jesus te ama, ela sentiu o amor de Deus, transbordou, que ela voltou para casa e nunca mais ela cometeu aquele pecado. Já o filho, né, se ele ficasse dentro de casa, os traficantes matavam. E se ele saísse na rua, os policiais também. Os policiais queriam apagar ele. E ele quer saber de uma coisa? Esse final de semana eu vou me refugiar em um retiro. E ele foi. E teve uma experiência impactante. Começaram a falar do amor de Deus, uma experiência muito forte de efusão do Espírito Santo, que ele começou a gritar e falar que estavam rasgando a pele dele, que estavam desfigurando o rosto dele. E ele via sangue, ele via tudo isso, só que espiritualmente. Quem estava do lado de fora não compreendia, só rezava. Ele voltou para casa. Aí ele sentado em casa, os traficantes invadiram a casa dele e não reconheceram ele. Ele saiu na rua, passou por uma blitz policial, os policiais não reconheceram ele.
Mudou. Jesus mudou a desfigurado. feição dele. Né? Então, assim, a importância. Hoje no meu trabalho, a primeira coisa que eu falo é sobre a intercessão de Nossa Senhora, sobre o amor de Deus, sobre a importância do sacramento do matrimônio. Eu já coloco, eu saio, eu sempre estou com um terço, eu sempre estou com um crucifixo. E se eu sentir no coração que eu tenho que dar o meu crucifixo para alguém, eu vou dar, literalmente desapegada. Não tenho um apego. Eu vivo dessa profissão, mas assim, o pouco com Deus se torna muito. Então, eu não quero trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu sei que Deus vai providenciar, né? Para eu pagar minhas contas, para eu me alimentar, para eu ajudar na educação dos meus filhos e tudo. Mas a partir do momento que eu comecei a pensar dessa forma, eu fui vendo Deus em tudo. Eu fui vendo o agir de Deus. Então, quando eu saio de casa, eu fico assim, procurando sinais. E ele dá sinais o tempo todo. Então eu falo, meu Deus, por que eu passei tanto tempo longe? Por que eu tive essa experiência frustrante? Por que eu tive que me calejar, me ferir, me maltratar? Às vezes Deus fala, às vezes é necessário, né? É necessário. A gente, como cristão, a gente tem que ser mais ousado a esse ponto mesmo. Porque quando a gente fala de Deus para outras pessoas, a experiência maior fica com a gente. O testemunho maior, que quem leva, quem carrega, é quem tá falando. Você falava do Frei Marcos, acho que as três pessoas que passaram aqui falaram do Frei Marcos. Ela contava da experiência dela no Santíssimo. Você já tinha chegado, né? Quando ela tava falando que o Frei Marcos colocou o Santíssimo no peito dela. O mesmo testemunho que a jovenzinha no sábado entregou pra gente. Porque, assim, essa ousadia de profetizar mesmo na vida das outras pessoas, nós precisamos ter. Porque muitos milagres não acontecem porque os profetas não profetizam. Então a gente precisa profetizar quando o Espírito Santo queimar no nosso coração. Quando a gente vê uma pessoa deslocada, que não aparenta estar bem. Porque senão a gente não vive e não cumpre a nossa promessa aqui na Terra. Nós precisamos cumprir a promessa de Deus aqui na Terra. Que é passar isso, é transmitir a palavra dele pro próximo. E a importância do testemunho, né? Quando a gente vai falar com a pessoa que está passando por algo, a gente falar, Jesus te ama, muitas vezes ela vai ficar sem entender. E assim, ela vai perguntar para você por que você está me falando isso. Aí você vem com seu testemunho, porque ele me amou, ele me curou, ele fez isso e isso comigo. E graças a Deus, o Senhor colocou no coração do Ed essa temporada aí de ser de testemunhos, porque de fato o testemunho salva, né? Sim. E é bíblico, né? A gente pode enxergar desde lá quando Jesus curava, na história do cristianismo, Jesus curava e através do testemunho daquelas pessoas que foram curadas, várias pessoas se convertiam. Não, eu digo, teve uma vez que eu tava pregando e aí era pra muita gente, assim, e eu vi o pessoal meio que conversando, sabe? E eu tava dentro do tema. E ninguém prestava atenção em mim. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer pra esse povo ter foco, né? E aí eu comecei a pregar o meu testemunho. E aí todos os olhos se voltaram a mim. E ali eu contei a minha história e todas as pessoas entenderam o que eu tava fazendo ali. O porquê que eu fui chamado pra estar ali pra pregar. O nosso testemunho, às vezes, é o que precisa. As pessoas precisam identificar a si mesmo com os problemas diários de hoje. Porque os problemas de hoje, eles são diferentes dos problemas, né, que aconteciam antigamente. Mas a gente tem que idealizar e colocar Jesus no nosso meio, sabe? Foi dessa maneira que Jesus me salvou. E se eu estou aqui na tua frente hoje é porque eu sou um milagre. E esse mesmo milagre, esse mesmo Deus que um dia me salvou, ele está aqui presente dizendo que ele vai te salvar também. Porque eu sei que no seu caso, pouquíssimas pessoas ou talvez ninguém puxasse o teu braço e trouxe para você para a igreja novamente. Mas se existir pessoas com essa maturidade e com essa espiritualidade de querer puxar outras pessoas, com certeza nós vamos ter uma igreja cheia e com essa sede, né? Porque você saiu de uma caminhada para ir para o encontro, para ver Jesus pessoalmente, para alimentar Jesus pessoalmente e para ter experiências com Jesus. Porque assim, você poderia ter passado por todas essas fases e não enxergado a beleza de Deus na tua vida ainda. Ter passado e Jesus ter passado despercebido ali. Mas entender que Jesus se fez presente na misericórdia dele. E quando você tem crise, entender que pintar uma obra, você está pintando ali porque
Jesus, de certa forma, tem uma moradia no seu coração, isso é divino demais. E ver a estruturação que você faz, não só contigo como pessoa, mas na sua família em geral, é de um amor e de um carinho. Eu encontrei a Lorena, Deus cruzou nossos caminhos ano passado no curso João, né? E aí quando eu rezava, eu era coordenador da escola de evangelização e eu perguntei para Deus, eu preciso de pessoas que sejam verdadeiramente capacitadas para estar à frente. E aí eu perguntei lá no grupo quem é que já tinha feito o João, e o nome da Lorena e da Cristiane brilhavam assim. E aí eu chamava a Lorena para coordenar. E aí eu fui pregar, nem era para eu pregar, mas aí um pregador faltou, lá foi eu pregar. E aí a Lorena me deu uma experiência, né? Você lembra que eu tô falando? Eu não vou contar porque tem que fazer o João. Tem que fazer o João. Mas a experiência que eu tive, se tivesse outra pessoa lá na frente, com certeza eu não teria. Por eu estar pregando, né? Sim. E assim, naquele dia ali eu vi que realmente você é uma pessoa muito sábia com Deus, sabe? Você de fato tem uma amizade com o Espírito Santo de Deus. É isso. Finalizou? Se eu parar aqui, eu vou ficar umas 5 horas. Porque são já tem quanto tempo aí? 1h30. Ele vai mais. Então é isso, né? Galera, tá muito boa a nossa conversa. Foi assim, enriquecedor pra minha vida e eu tenho certeza absoluta pra vida de todas as pessoas que assistiram esse podcast, esse testemunho lindo de uma história que não é triste, né? Uma história que teve um revés, e esse revés teve a mão misericordiosa do nosso Deus. Não, na verdade, não esteve, mas está, né? Diariamente sobre a vida da Lorena. Quero te agradecer mais uma vez, Lorena, por estar aqui, por nos presentear com seu testemunho. Amém. Eu queria deixar um recado, não trate a oração como um step de carro. Eu vou usar quando eu preciso. Eu só rezo quando eu preciso. As coisas não podem ser... Assim você nunca vai conseguir alcançar uma intimidade, né? Com Deus. Dentre várias promessas, uma das coisas, eu queria ver minha família restaurada. Família, pai, mãe, irmãos. Lorena, você conseguiu levar sua família para Deus? Não. Consegui levar ninguém ainda. E desde os 14 anos que eu tô nessa luta, eu já tenho 43. Você desistiu? Não desisti. Só que hoje eu vivo um novo propósito. Eu falo, Nossa Senhora, eu tô com muita dificuldade de levar eles para Deus, muita. Então, cuida deles, traz eles para perto do seu filho, que dos demais eu cuido. Então, se ela mandar 70, eu não vou desistir dos 70. Porque eu sei que já está nas mãos dela. Porque quando fala assim, que quando você coloca uma coisa nas mãos de Nossa Senhora e o seu coração descansa, é porque ela já está cuidando. Então, talvez eles estão naquele processo de transfiguração, né? De cuidados. Então, mas se o seu Deus te prometeu que ele ia fazer isso assim, assado, ele te fez, você não fica frustrada? Não, eu não fico frustrada. Porque hoje eu tenho outros alvos. Enquanto outras pessoas não chegam, eu chego até essas pessoas e ela cuida dos meus. Sim. Hoje o meu combinado, o meu novo propósito, o com Deus permanece, 0 medicamento e muita oração, mas o com Nossa Senhora você vai cuidar dos meus filhos, você vai cuidar do meu marido, você vai cuidar do meu pai, você vai cuidar da minha mãe, você vai cuidar dos meus irmãos e eu vou cuidar dos seus outros filhos. E eu não vou desistir deles. Se eu desistir de um, tu desiste de alguém da minha família. Então, como eu não quero que ela desista, então eu entendo que ela tem cuidado. E as coisas vão acontecer no tempo deles, né? Dói demais, mas isso já não faz com que eu tenha recaída na depressão. Porque eu adquiri essa maturidade, né? De entender que para tudo
há um tempo. O meu tempo chegou. Eu estou num processo de amadurecimento, todos nós, em um processo de conversão. O da minha família ainda não chegou, mas vai chegar. Com fé em Deus. Rezaremos por isso. Amém. Lorena, muito obrigado pela sua presença, Obrigada. viu? Agradeço novamente. Ariel, tamo junto. É nóis. Pessoal, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Semana que vem a gente se encontra de novo. Tchau. Não esqueça de compartilhar pra geral, viu? Como nós falamos aqui, o testemunho salva. E eu tenho certeza que Deus há de salvar muitas vidas com cada história que será contada aqui nessa temporada. Amém. Amém? Tamo junto. Valeu! Amém. Tchau. Oi. Estamos muito profissionais, cara. Mas a gente tá ficando. Tá ficando